chegamos na metade do livro de Filipenses. Paulo, quando esteve nessa prisão lá em Roma, ele escreveu 4 cartas. Vocês se lembram delas? Eu devo ter mencionado de uma forma bem rápida, assim, sem muita ênfase. Paulo escreveu uma carta aos Filipenses, uma carta aos Efésios, que possivelmente foi uma carta que ele dirigiu para várias igrejas, e a carta que foi preservada, a igreja que preservou essa carta que ele circulou para várias igrejas, foi a igreja de Éfeso. E daí nós temos a carta aos Colossenses, e depois tem um bilhetinho que ele mandou para um amigo dele em Colossenses, que é a carta de Filemão, que um escravo de Filemão, que morava em Colossenses, ele tinha feito alguma tramóia lá, algum problema lá com Filemão, que talvez o filho de Filemão era pastor na igreja, e um dos escravos, um dos empregados que trabalhava para Filemão, a igreja se reunia na casa de Filemão, e um desses escravos, um desses trabalhadores deve ter roubado alguma coisa, fugido. Em determinado momento se encontra com Paulo, Paulo evangeliza, ele se converte, e aí então Paulo está enviando de volta lá de Roma, talvez, da prisão, esse Filemão, esse Onésimo, para se encontrar com Filemão. E Paulo então escreve esse bilhetinho para fazer um conciliamento, né? um acordo aí para Filemão aceitar de volta esse empregado que agora está disposto, por causa da fé em Jesus, a recomeçar uma vida e pedir perdão e acertar as dívidas que ele tem com Filemão. Então é um bilhetinho, é um memorando que foi junto, um e-mail, né, que foi junto lá com a carta aos Colossenses. Não tem doutrina, a carta de Filemão, esse bilhetinho, só tem um capítulo, mas é uma das cartas mais bonitas que demonstra o que é a fé em Jesus, né? A fé em Jesus não é somente algo cognitivo, não é somente mental, ela afeta todas as nossas emoções, todo o nosso conhecimento. Nós começamos a olhar as coisas pelo prisma da pessoa de Jesus. Então, não são as coisas que fazem o que existe na sabedoria humana que vai nos ajudar a entender a Bíblia. Não, é a Bíblia que faz a gente entender as coisas que estão sendo construídas pelos homens aí. Então a carta de Filemão é essa perspectiva, né? Como que o Evangelho, a vida cristã afeta no dia a dia situações, relacionamentos, né? E como isso causa mudança, e como isso traz esperança. Nós estamos estudando então o livro de Filipenses, já estudamos o capítulo 1, capítulo 2, e agora vamos entrar no 3. No capítulo 1, vimos sobre a igreja, sobre a oração, sobre Rosana? O ministério, que é importante, que é a pregação do Evangelho, e com a ênfase, então, é a supremacia de Cristo. Quanto Cristo ele é superior, né? Ele está acima de qualquer coisa, e para mim eu viver a Cristo, né? E se tiver que morrer, ainda é mais lucro. Essa é a abordagem de Paulo. E no capítulo 2, Paulo então vai dar exemplos de pessoas que mostram que dá para se viver trabalhando em unidade, né? Lado a lado, juntos. E esse exemplo foi a pessoa de Jesus, a própria pessoa de Paulo, depois Timóteo e Epafrodito. Então Paulo terminou o capítulo 2 mostrando então a vida de Epafrodito, o quanto que nós devemos honrar esse tipo de pessoas e seguirmos esse exemplo para tentar colocar na nossa vida as mesmas atitudes que Epafrodito teve, né? De se empenhar, de se dedicar, de se desprender, trabalhar com humildade, com dedicação e envolvimento com o reino. Entender que quando nós servimos a alguns tipos de pessoas, não estamos servindo as pessoas, estamos servindo a Deus e ao seu plano, aquilo que Ele quer realizar aqui na terra. No capítulo 3, parece que há uma mudança, mas Paulo vai falar então da verdade. Essa igreja de Filipenses não tinha problemas doutrinários graves. Talvez é uma igreja que pode enfrentar problemas, de acordo com o que nós vamos ver hoje, que estão rodeando. E eles podem se preparar para isso. Que em todo lugar, em todas as igrejas, tem acontecido algo semelhante. Algumas igrejas, já de dentro, até líderes, têm trazido alguma perturbação na questão doutrinária, na questão da fé. Filipenses parece que não. Até os relacionamentos são bons. Talvez alguns probleminhas aqui e ali, para que Paulo fale, olha,
Ajam dessa forma, porque aí vocês vão completar a minha alegria. Eu vou ser mais feliz ainda, sabendo que vocês resolveram algumas picuinhas entre vocês. Mas parece que Filipenses não tem problemas doutrinários a respeito da sã doutrina da fé. Mas eles também estão sujeitos, eles estão à mercê de pessoas que podem maldosamente levar e introduzir alguns problemas lá na igreja. Então, no capítulo 3, Paulo vai falar a respeito da verdade de Deus. Como eu coloquei algumas palavras aqui para resumir de forma bem sucinta esse capítulo, né, esse texto que nós vamos ver hoje, Filipenses capítulo 3, versículo 1 a 3. É a repetição de várias palavras. Não sei se você já ouviram essas palavras em algum lugar. Talvez a Jenny, Maria Cristina. A Mil ainda está novinha, mas não sei se ela já tem esse problema. O Robert, Ken, né? A Rosana já teve muita experiência com isso, né? Talvez a Ana Verônica, aí, juntamente com a Jenny, já deve ter usado muito palavras assim. Outra vez, novamente, again, né? De novo, né? Ou muli, muli, e futatab, né? É de novo. Algumas vezes é uma expressão de novo, né? Ou muitas vezes a gente chega antecipadamente e fala, vou falar de novo. Então você uma vez já falou, daí ela saiu. A criança saiu, seu filho, ou de repente alguém que você é o seu subordinado, empregado, você dá uma orientação. Aí ele cumpre a tarefa. Deu tudo certo ou deu errado, você chama de novo. Vou falar de novo. Vou falar de novo. E aí, muitas vezes, a pessoa está pensando o quê? Já ouvi isso. E algumas vezes os nossos filhos falam, pai, já falou isso. Então parece que provoca assim, uma canseira, uma aversão a você ter que repetir novamente algo. Na questão didática, o pessoal fala que a repetição é a mãe da sabedoria. Tem até uma frase em latim, repetitio mater sapienza. Isso é, repetição produz sabedoria. A repetição é a mãe da sabedoria. Isso é uma questão dos professores. Muitas vezes os professores repetem. Agora repita comigo. Agora só os meninos, só as meninas. Né? Então repitam. Tem pastores que usam isso muitas vezes nos próprios sermãos. Agora diga para o seu irmão, diga para a sua irmã, repita comigo. Algumas vezes é legal, outras vezes é simplesmente para encher linguiça dentro do culto e fazer as pessoas participar. Mas talvez eu faça isso hoje com vocês. Né? A Rosana até me deu uma ideia. Mas de repente, se você está caminhando por aí, você vê essa foto. Oh. Como seria a sua reação? Correr. Talvez dar as costas da mão, se você não tem jeito de correr, se você vê, pelo jeito, meu preparo físico não dá para vencer. Né? Então, você pode tentar ficar muito tranquilo, dar as costas da mão para ele cheirar, e aí se você dominar o seu nervosismo, pode ser que a sua adrenalina não seja expelida. Então o cachorro não tem medo de você, porque a adrenalina é quando é um cheiro que a gente expele, ou quando está com medo, mas pode ser interpretado pelos animais como você está querendo atacá-lo. Já viu pessoas que de repente as abelhas ficam no corpo inteirinho e não picam ela? Esse dia mesmo vi um videozinho. São pessoas que têm um controle tão grande do emocional que elas controlam as emoções e o corpo não expele adrenalina. Então a abelha não ataca, tranquilo. Já viu pessoas que o leão vem lá e abraça? Então, desde pequenininho, esse leão se acostumou com essa pessoa tem um controle das emoções naquela situação, confia no leão, né, que é um perigo, mas também naquele momento controla as suas emoções, não espera adrenalina, então o leão... A Bíblia até fala que no milênio, né, os animais brincarão junto, e a criancinha vai brincar com a áspide, né, com a serpente.
Porque nós não teremos medo. Nós teremos um corpo que não terá medo, nada será contra nós. Então, não sei como isso vai acontecer. Mas, se você sabe que na vizinhança tem um desse cachorro aí, e seu filho vai passar por aquele lugar, você acha que todo dia você vai orientar o seu filho. Cuidado com o cachorro. Cuidado, cuidado. Por quê? Né, por mais manso que algumas vezes tem alguns cachorros, e alguns animais, se ele acordou de mau humor, ele pode ser muito perigoso. E uma mordida disso, no Brasil tem várias histórias, principalmente da raça Pitbull, que de repente eles pulam muros e vão atrás das pessoas e chegam a matar as pessoas. Eles pulam aqui no pescoço e acabam causando ferimentos mortais. Mas é mais ou menos isso que Paulo vai introduzir nesses primeiros 3 versículos do capítulo 3. Paulo vai falar, vai orientar a igreja, essa igreja que ele ama tanto, para terem alguns cuidados, para eles manterem algumas coisas que vão beneficiar, vão os proteger. Então, em primeiro lugar, no versículo 1, Paulo fala assim: mantenham a alegria. Tenham cuidado para que a alegria não seja diminuída na sua vida. O regozijo. A alegria aqui não é simplesmente você colocar um sorriso. Ah, gente, legal, tá. Mas aqui Paulo introduz, nesses 2 primeiros capítulos, ele falou muitas vezes sobre a alegria. Agora, nesse capítulo, no versículo 1, ele introduz a alegria no Senhor. Então, não é alegria no problema. Apesar do problema, tenham alegria no Senhor. É interessante que essas 4 cartas que eu falei que Paulo escreveu na prisão, em nenhuma delas você vê Paulo triste, amargurado, com revanche, com aquele sentimento ruim contra outras pessoas, ou contra aquela situação, muito menos com Deus. Ele até aborda que tudo aquilo ali tem sido muito bom para o progresso do Evangelho. Pessoas têm sido motivadas até com má intenção de pregar o Evangelho. Então Paulo não está falando de algo aqui simplesmente abstrato que não pode acontecer na nossa vida. Realmente toda aquela situação que já aconteceu na sua vida e que está acontecendo naquela prisão é ruim, é desconforto, é perigoso, traz impedimentos, privou ele de liberdade, reduziu as ações deles de forma ministerial. Mas mesmo assim ele está aproveitando de todas as oportunidades, e no final do livro de Atos fala que Paulo nessa casa diariamente recebia abertamente várias pessoas e discipulava, introduzia, edificava essas pessoas. Então, nas 3 cartas que ele escreve dessa prisão, ele mostra que ele tinha alegria. Agora, Paulo dá uma ideia para nós que a alegria é diferente dessa felicidade. Algumas vezes à noite ele chorava de dores, de frio ou de calor. Tinha incômodos. Ele terminou o capítulo 2 falando que Epafrodito estava preocupado com os irmãos, e ele estava preocupado com os irmãos. Então havia aquele tormento na cabeça, aquela angústia no coração, mas ele fala que ele tinha alegria, ele demonstra para nós que tem alegria, e ele exorta para que os crentes, não somente os filipenses, mas para todos nós, tenhamos alegria no Senhor. Então a pergunta que fica: o que é essa alegria? O que é esse regozijo no Senhor? Diante daquilo que Paulo vai começar a abordar, e ele tem acrescentado essa ideia de alegre-se no Senhor, ele traz para nós a ideia de não somente, quando ouvir falar do Senhor, ficar contente, mas é a ideia de que você colocar no Senhor toda a sua satisfação para viver. Tanto nesses dias aqui, como Elisandro falou, ele abordou desde a criação, queda, redenção e consumação, mas também na perspectiva do que vai ser a nossa vida futura. É isso que Paulo fala. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Então, ele colocou todo o significado, toda a segurança da sua vida, todo o controle da sua vida, toda a administração da sua vida, todo o propósito da sua vida na pessoa de Jesus. Então, essa alegria vai muito mais do que ter momentos assim gostosos, mas é uma abordagem de você ter todos os seus sentimentos controlados pela pessoa de Jesus, de estar nas mãos de Jesus. Talvez a gente possa entender um pouquinho o que seria isso. É quando um rapaz, por exemplo, um rapaz, 18, 19 anos, que não tem namorada, então ele fica com amizade para tudo quanto é lado, ele fica meio triste um dia, contente outro dia, um dia ele está animado, ele depende de situações, ele depende de um jantar, de uma festa, de uma saída, de uma viagem, para ter momentos de alegria. De repente ele está mal, de repente ele faz uma amizade nova, daqui a pouco ele destrói aquela amizade, ele tem várias amizades com várias garotas, tal, mas de repente ele encontra a sua namorada, parece que aquela que ele sempre sonhou na vida. Você já percebeu como muda? Como esse jovem, ele se comporta? Ele chega diante de você, né? Parece que ele está andando nas nuvens, ele está pisando nas nuvens, ele não está mais aqui. Se é uma namorada que é o sonho da vida dele, para ele, não importa mais nada. O trabalho ficou uma maravilha. A escola ficou uma maravilha. Apesar que quando o professor está dando aula, a cabeça dele não está lá. Né? Então, não importa, nada mais é difícil. Tudo, aquilo que ele reclamava, agora não reclama mais. E quando está junto, entra, você vê aquele sorriso assim, né? Ele está satisfeito. Ele está contente. Esse novo relacionamento permeia toda a sua existência, todas as suas atividades, toda a sua vida. É isso que Paulo está falando. Alegrar-se no Senhor é encontrar no Senhor todas as verdades que nós temos nele: redenção, justificação, santificação, adoção, regeneração, glorificação, tudo aquilo que nós temos em Cristo, pensar nisso e nessa segurança, e aí descansar. O Salmos 23, Davi, ele centraliza ali nesse salmo toda a sua vida. É por causa daquele salmo que Davi colocou como prática na sua vida, que fez ele ser considerado como o homem segundo o coração de Deus. E esse salmo, para mim, ele é traduzido de forma errada nas nossas Bíblias. Porque o Salmo 23, versículo 1, fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas para mim, olhando ali as palavras no original, talvez a melhor tradução seria: o Senhor é meu pastor, nunca me faltará. Mudou alguma coisa? Mudou tudo. Porque apesar das coisas faltarem, que era justamente aquilo que estava acontecendo com Paulo, tudo estava faltando, o Senhor nunca faltará. Por isso que o Davi, logo em seguida, ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Davi vai alistar muitas coisas terríveis que pode acontecer com o ser humano. Mas ele fala: apesar dessas coisas terríveis acontecerem, eu estou contente, eu estou alegre, porque tu estás comigo. Então é isso que Paulo está falando assim: alegre no Senhor. E uma das grandes coisas perigosas que pode acontecer para nós crentes, nós somos um pouco mais resistentes a isso. Uma pessoa que não tem uma experiência com Cristo de salvação, ela não tem nenhuma resistência às seduções que a vida traz para nós. Você vai ser feliz se você tiver uma BMW. Eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que comprar essa BMW. Se eu comprar essa BMW, eu vou ser feliz. Você vai ser feliz se você for para a Universal. Puxa, eu tenho que ir para a Universal, eu não fui para a Universal. Depois que eu for para a Universal, eu vou ser feliz. Você tem dois exemplos.
Mas vocês veem como as pessoas andam tristes e sempre estão procurando alguma coisinha. E novamente eu quero, de novo, alguém, outra vez, Muli, lembrar da mensagem do Robert em João. Robert falou uma frase: nada daquilo que é criado pode complementar ou pode satisfazer as nossas necessidades espirituais. Então, uma pessoa que não conhece a Cristo, ela sente a falta daquilo que só Deus pode dar. Mas o pecado não leva ela a buscar a Deus, leva ela a buscar coisas criadas para satisfazê-la, para preencher isso. Então, o mundo comercial sabe que o homem tem essa necessidade. Então, esses homens, o mundo comercial, o mercado, vai produzir coisas e vai propor: se você tiver isso, você vai ser feliz. Mas você tem que pagar. Então aí as pessoas ganham muito para atender de forma temporária ou paliativa essa necessidade do ser humano. E algumas vezes, quando o ser humano chega num ponto de uma velocidade muito grande, ele pode até escapar. E a sua vida escapa de suas mãos, ele já não tem mais controle da sua mão. Então, uma das razões para as pessoas procurarem ou destruir as suas vidas, ou se afundarem em drogas, se afundarem em vícios, é porque eles precisam, ou já não aguentam mais essa pressão. E aí o pecado os leva para isso. Então, Paulo está falando aqui, gente, se nós, cada um de nós, como cristãos, jogarmos toda a nossa vida, aquilo que nós precisamos, independente até das coisas que estão exteriormente acontecendo conosco, se nós nos alegrarmos, se olharmos para aquilo que Cristo fez, aquilo que Ele é para nós, se nós depositarmos esse laço afetivo, emocional e intelectual somente em Jesus, nós estaremos com grande potencial para vencermos as propostas que estão nos sendo oferecidas. Mas aí você vê que muitos cristãos que querem viver a vida cristã, mas ao mesmo tempo têm dúvidas. Mas será que aquilo lá não vai ser melhor? Será que aquilo lá não vai ser melhor? Ou até, de repente, religiões ou práticas religiosas. Olha, se você tiver essa experiência, se você pensar desse jeito, aí você vai ser feliz. Feliz. Quando a gente não desenvolve alegria no Senhor, nós ainda estamos sujeitos a buscarmos felicidade. E aí a nossa vida cai num despenhadeiro. Então, por causa disso, por causa dessa preocupação que Paulo tinha pelos filipenses, ele fala então que eles deveriam manter a alegria, que essa alegria, esse apego ao Senhor, essa satisfação de que Jesus é que dá tudo aquilo que a gente precisa, essa tranquilidade, descansar nessa verdade, vai nos proteger. E por isso que ele fala: eu nunca me canso de dizer-lhes essas coisas, e o faço para protegê-los. Paulo, o que ele está falando aqui? Eu sei que eu todo dia estou falando isso para vocês. Todo momento, todas as cartas. Se você lê uma carta de Paulo, lê uma outra, fala, de novo ele está tratando de assunto. Ele não traz nada novo, é sempre a mesma coisa. E ele fala assim: mesmo que alguém reclame de mim, ou mesmo que eu saiba que eu já falei mais de uma vez para vocês, eu não me canso, eu não me coloco para trás, essa é a ideia. Eu não recuo. Mesmo que alguém reclame, mesmo que alguém exige, Paulo, já estou cansado, todo lugar que eu vou, você prega a mesma coisa. Mesmo que houvesse algumas diferenças assim no linguajar, na abordagem, mas o assunto sempre era o mesmo. E o assunto de Paulo, aonde fosse, em qualquer epístola, é essa verdade aqui: a salvação é pela graça. Então, ele quer proteger os filipenses, ele quer proteger aquela igreja. E ele quer que essa igreja descanse no Senhor e entenda que em Cristo a salvação é pela graça. Não existe salvação fora de Jesus. Não existe salvação que não seja obtida pela graça, mediante a fé. Vamos repetir o texto, vamos ler comigo? Por fim, meus irmãos,
alegre-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas, e o faço para protegê-los. Parece uma coisa chata? Parece alguma coisa estranha? Mas a preocupação de Paulo é que para proteger esses irmãos. Não sei se vocês que acompanharam vários grupos pequenos, talvez mais a Cristina daqui, talvez seja a pessoa que mais acompanhou a Ana Necósia, mais que a Rosana não, né? A Rosana, coitada, ela sofre com isso. Mas depois acho que a Maria Cristina, a Jenny acompanhou bastante, a Ana Necósia, a Aninha também, a Aninha está no top aí também. Mas nós já estudamos os 5 livros do Pentateuco, já estudamos 25 salmos, já estudamos o livro de Ruth, do Antigo Testamento, que mais? O livro de Daniel, o livro de Apocalipse, o livro de Marcos, um pouquinho, livro de Romanos estamos estudando. Qual outro livro já estudamos? Esther, Eclesiastes. Cada um tinha um tópico, mas sempre, todos os livros apontam para uma só direção: a salvação é pela graça. Todos os livros apontam para os méritos de Jesus, o nosso mediador. Apesar de ter as suas diferenças, principalmente os 5 Pentateuco, todos eles apontavam para Jesus. Nós damos muito rápido, sinteticamente, mas todos eles preparavam a nossa mente para essa necessidade que só Jesus podia cumprir na nossa vida. Nós já estudamos aqui as pregações sobre Jó, sobre o livro de João, sobre o livro de Atos e agora Filipenses. Todos apontam para a centralidade de Jesus, do mérito da cruz de Cristo e a salvação sendo somente pela graça. Então Paulo fala, eu vou sempre tocar nessa tecla. E ele até fala em Gálatas, né? Se alguém trouxer um evangelho diferente que eu vos tenho pregado, deva ser considerado amaldiçoado. Eu pensava antes que era o evangelho, ou uma nova mensagem deveria ser considerada amaldiçoada. Não, é o mensageiro que deve ser considerado amaldiçoado. Então Paulo fala, se alguém, ou um anjo, ou eu, vier com outro evangelho, que, em resumo, que não seja salvação pela graça, essa pessoa, ou alguém, ou o anjo, ou eu, deve ser considerado anátema, amaldiçoado. Então não é a mensagem, é a pessoa que está produzindo isso. E a gente vai entender a forma com que ele vai tratar isso. Uma das coisas interessantes é que Paulo, em nenhum momento dessas cartas, ele não está lá, esse maldito César, esse demônio. Ele até incentiva os crentes a tratarem as autoridades com respeito, orarem pelas autoridades. Ele fala que os inimigos lá, os judeus inimigos que inventaram aquela história contra ele, que fez com que ele apelasse para César para estar em Roma, ele não reclama muito dessas pessoas. Ele não reclama de crentes que falharam com ele. Marcos pisou na bola, acabou acontecendo a separação dele com Barnabé, mas depois ele vai até pedir para Marcos voltar e ajudá-lo. Mas se tinha alguma coisa que tirava Paulo do sério, para um pouquinho ainda, ele nunca vai reclamar de pessoas que creram em Cristo e ainda são imaturas e estão fazendo, o pensamento ainda não está coordenado, ou até pessoas da igreja, de repente, que têm dúvidas. Lá em Corinto, eles mandaram uma lista enorme de dúvidas. Paulo fala, puxa, eu pensei que vocês fossem inteligentes. Ele dá uma certa ironia, mas ele faz questão de responder esses irmãos. Mas se tinha alguém que Paulo tinha aversão, muito mais do que pessoas que prendiam ele. Por exemplo, o carcereiro prendeu, mandou bater. Daqui a pouco vem o terremoto, ele fala, o carcereiro está para se matar. Não se mata, nós estamos aqui. E pregou o evangelho, e foi para casa, e evangelizou, e batizou. Então Paulo não considerava nenhuma pessoa que até fazia mal para ele como inimigo, mas sim com o que faziam era por ignorância ou por falta de conhecimento. Mas, para Paulo, alguém que tinha conhecimento, alguém que recebeu a pregação do evangelho, e que ou estava fora da igreja ou dentro da igreja, tentando ensinar contra a verdade
da salvação pela graça, aí Paulo saía do sério. Quer ver só? Versículo 2. Ele vai falar, cuidado, protejam-se. E ele vai falar 3 vezes isso. Nesse texto aqui não menciona, mas talvez a sua Bíblia está um pouco diferente. Ele vai falar, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos mestres, acautelai-vos da falsa circuncisão. Mas nesse texto aqui vai falar só, cuidado, protejam-se. Essa ideia é, fiquem atentos, prestem atenção, olhem bem, não percam a vigilância. E ele vai falar dessas pessoas que estão aí fora, talvez inventando alguma coisa que está relacionado ao cristianismo, à fé cristã, e deturpando a salvação pela graça, inventando que além da graça você precisa fazer alguma coisa, ou incrementando a vida muito simples cristã, que de repente você tem que comprar um chofar para daí tocar o chofar. O chofar é um chifrinho de carneiro. Se você tocar esse chofar, então uma áurea espiritual vai acontecer na igreja aqui. Ah, se você comprar aquele óleo e passar, então você terá o seu corpo protegido de todos os feitiços. A esposa, que o marido agora não está muito aí com ela, então vai ter um texto assim que você compra lá com um papelzinho, você lava junto com as roupas do marido, então toda a catiça, né, vai embora, e então aí o marido volta a amar você. Tem muita gente vendendo orações, vendendo objetos, coisas que são acrescentadas à suficiência de Cristo. A igreja cristã e evangélica atual faz a gente se envergonhar de tanta feitiçaria, de tanto paganismo que tem sido introduzido. E aí não é uma pessoa que veio de uma religião não cristã que ainda está confuso com algumas coisas. Mas é pessoas que se levantam e criam os seus impérios, se tornam pastores, bispos, apóstolos, patriarcas, e falam que estão com a verdade, e quem não crê daquele jeito não desfruta da plena unção que vem de Deus. Ganham um absurdo de dinheiro, iludem as pessoas, são imorais, não têm ética nenhuma nessa questão de dinheiro, e arrotam, vomitam blasfêmias contra Deus. Então, por isso, Paulo ele vai não dar 3 categorias de pessoas, mas ele vai dar 3 adjetivos aqui referente a esse mesmo grupo. Ele vai falar, cuidado, previnam-se com os cães. Tá bom, cão a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que nós não éramos namorados, não sei, acho que a gente tinha se casado já. A gente estava estudando, eu com a Rosana, e a gente vinha a pé da escola à noite, às 11h20 da noite, e a gente passava sempre em frente a uma casa muito rica, que tinha portões com aquelas grades bem fininhas. E no jardim dessa casa tinha um cachorrinho branco com cores pretas assim, tipo um paulistinha. Não sei se já viram um cachorrinho, é pequenininho assim e tal, mas é um cachorro barulhento, invocado. E todo dia a gente passava ali, a gente estava passando assim, eu com a Rosana conversando, assim, né, andando de mão dadas, abraçado, assim, andando pela calçada. E esse cachorro ele ficava quietinho no cantinho, daqui a pouco ele estava andando, dá aquele susto, a gente assustava assim, mas tinha grade. As primeiras vezes foram sustos mesmo. Mas depois a gente fala, lá, o cachorro está escondido em algum lugar, então ele chega, e eu provocava ele, fazia tal. E isso foi, né, vários meses. Até que um dia eu e a Rosana não percebemos, mas o portão estava aberto. Então, quando a gente viu o cachorrinho, ele... E daqui a pouco a gente andou um pouquinho, ele silenciosamente ele veio, aqui na poupança da Rosana. Ele me mordeu, e ela reclamou, chorou. Eu vi assim, acho que eu consegui acertar ele com um pontapé. O cachorrinho deu uma capotada assim, já entrou e ficou latindo lá pela grade, né? E eu não dei bola, achei que não...
A Rosana, ai, doeu, né? A mulher geralmente é sensível, essa região é sensível. Depois ela me mostrou. Realmente ele tinha cravado os dentes nela. Aquele animalzinho que parecia que era inofensivo, que a gente achava que estava de trás da grade, nunca ia fazer mal, por um vacilo nosso. Ele causou um estrago muito grande. E podia ter, se fosse um outro cachorro, podia ter causado um estrago muito grande. É isso que Paulo está falando. Cuidado com esses cães. Agora, Paulo não está mencionando cães aqui, animais. Paulo está usando uma linguagem que a Bíblia já vem há longo tempo falando a respeito, usando essa metáfora. Que pessoas impuras, né? Quando a gente olha um cão hoje, o cão, eu vou nesses pet shops aí, é 200 mil, 300 mil. E você tem que ter toda a licença, registro. Parece que é mais difícil ter um cachorro, tantos cuidados. E o pessoal tem que todo dia sair passeando com a sacolinha e limpa, né? Colocando sapatinho no cachorro para o inverno e para o frio, para não queimar as patinhas. Nossa, né? É um negócio assim, fantástico. Eu gosto de cachorro. Mas Paulo não está mencionando essa mentalidade, esse conceito, essa apreciação que nós temos dos cachorros de hoje. Naquela época, e há pouco tempo atrás, somente em alguns lugares, algumas pessoas criavam cachorro em casa. Mas os cachorros, eles andavam em matilhas, né? Eles andavam soltos, eram como lobos. E algumas vezes, então, tanto Jesus como as pessoas usavam essa expressão de lobo e cachorro. Eles são impuros, eles são sujos, eles atacam, eles mordem, eles são oportunistas, eles só querem o interesse dele, são imorais, então, de repente, você nunca vê um cachorro casando com a cachorra. Não, e você vê como que eles agem nessa questão. Né? E se multiplicam de forma assustadora. Tem cidades que castram os cachorros, prendem, né? No Brasil, nas cidades lá, né, que não sei se você lembra disso, não sei se na sua cidade tinha mais, tinha carrocinha, que era um carro da prefeitura que saía a cata de cachorros soltos para prender. Então, se o seu cachorro... acho que nós tivemos um caso assim, né? Nosso cachorro escapou e esse carro da prefeitura viu o nosso cachorro solto na rua, prendia e você tinha que ir lá pagar. Porque eles são perigosos, eles mordem as pessoas. Então, ter cachorro exige muita responsabilidade. Não é aquele petzinho que você tem. E naquela época o conceito de cachorro era muito ruim. E os judeus usaram, e tanto a Bíblia fala um pouquinho disso, usaram essa apreciação que as pessoas, esse conceito que as pessoas daquela época tinham sobre os cachorros. Os judeus, então, definiram que, para eles, os gentios, aqueles que não eram judeus, eram cães. Eram imundos, não tinham compromisso com ninguém, só viviam para satisfazer as suas necessidades, viviam em bando, atacando. Então, para o judeu, e até algumas vezes na Bíblia, fala a respeito disso. E teve uma passagem que a mulher Ciro-Fenícia, você lembra disso? Que ela chegou para Jesus e quer alguma coisa de Jesus, e Jesus aproveita a situação, sabendo que vai na cabeça dela e tentando colocar ela em xeque. Jesus fala assim: olha, não é lícito dar a comida para os cães. Então Jesus está, de forma metafórica, está dizendo: eu vim para os judeus primeiro, vocês é depois. E se lembra o que ela falou? Mas até os cães comem das migalhas que as crianças lançam ao chão. Essa mulher que ouviu isso de Jesus, essa palavra tão dura, tão humilhante de Jesus, ela poderia dizer: eu pensei que você fosse diferente. Eu pensei que você só, assim, fluísse amor, tolerância. Ela tinha todas as razões para se ofender com Jesus. Mas ela, naquele momento, ela se coloca, ela entende: eu não mereço nada. Realmente, eu sou iguais aos cães. Eu estou perdida.
Talvez eu seja uma pessoa até boa diante da sociedade, alguém gosta de mim, mas diante de Deus eu mereço a ira de Deus, o desprezo de Deus. É isso mesmo, Jesus. Mas por favor, joga uma migalhinha. Me socorre com uma migalha. E Jesus, usando dessa linguagem, e ela captou a mensagem de Jesus e retornou com uma linguagem de que ela tinha entendido. Você é Deus, Jesus. Eu sei que você é santo, é magnífico, é esplendoroso, e eu estou num estado de rebeldia e de ofensa contra você. Realmente eu sou um cão. Joga uma migalha para mim. Então Jesus, diante dessa simples retorno das palavras, tanto ela tinha entendido quem Jesus era, como Jesus entendeu o que ela estava expressando. Jesus falou assim: a salvação chegou agora. Você sabe quem eu sou, você sabe quem você é, você sabe a diferença e sabe que eu sou a única pessoa que pode dar aquilo que você precisa. Para mim é uma migalha, mas para você é tudo. Para você é aquilo que você precisa. Então, Paulo fala aqui, cuidado com os cães. Cuidado com essas pessoas que têm mentalidade ruim. Para ele aqui, Paulo está se referindo principalmente aos judeus, que alguns tinham entrado dentro da igreja, ou se diziam cristãos, alguns não se diziam cristãos, alguns até eram gentios que tinham se convertido ao cristianismo, mas agora estavam lutando contra a pregação de Paulo, dizendo que não só Jesus salvava, mas era necessário eles se tornarem prosélitos e cumprirem todos os requisitos da lei para serem salvos. Eles nunca seriam salvos se não se tornassem judeu, principalmente se não se circuncidassem e cumprissem todos os rituais, se não se tornassem judeus. E Paulo já tinha lutado isso lá em Jerusalém e em todas as igrejas que ele ia 2 vezes em Jerusalém, que a salvação era exclusiva pela fé, pela graça mediante a fé. Então Paulo fala assim: essas pessoas que estão lutando contra Deus, que têm um ar de espiritualidade, que têm um ar de conhecimento, um ar que dominam todas as escrituras, eles são cães. Eles chamavam os gentios de cães, e agora Paulo usa a expressão que eles chamam os gentios e fala: vocês é que são cães, vocês que são violentos, vocês que buscam destruir, vocês que buscam só o interesse de vocês. Muitas vezes a gente aprecia o ministério, algum tipo de, dentro do cristianismo, algumas personalidades, que parece que eles estão tendo muito sucesso, parece que eles estão até tendo a bênção de Deus. Nada mais do que eles estão sendo bons administradores. Tem pessoas que têm recursos juntamente com eles, eles têm uma capacidade de levantar recursos para que realizam aquilo que eles querem, então fazem grandes congressos, mas a mensagem deles é exatamente desses homens aqui. Querem acrescentar a verdade do Evangelho, algo que não pertence ao Evangelho. Em outras palavras, eles estão indo contra Deus. Não contra Paulo, não contra as igrejas verdadeiras. Eles estão lutando contra Deus. Você lembra o que Jesus falou que vai acontecer na sua vinda? Na vida de Jesus? Que ele vai separar os que são filhos dele, que ele conhece, para quem ele deu o Espírito Santo, e de repente algumas pessoas: olha, vocês vão para o lado esquerdo aqui. E aí, e nós aqui? Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós fizemos tantas coisas maravilhosas, grandiosas, pessoas foram beneficiadas. O que Jesus vai falar para essa pessoa? Nunca vos conheci. Eu não estava com vocês. Eu não estava dentro com vocês. Eu não estava dentro de vocês. Vocês até beneficiaram, talvez até alguns que estavam aqui. Mas vocês são cães. Vocês estavam buscando o mal, vocês estavam contra mim. E Jesus fala: apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Isso é o outro conceito que Paulo vai dar a esse grupo. Cuidado com os cães, cuidado com aqueles que são falsos mestres ou praticam o mal. Isto é, eles são mal por essência. Agora, nem sempre o mal vai ser expresso, vai ser exposto como algo que é mal para nós.
muitas vezes esse mal vai ser expresso como algo atrativo, como algo cuidador, e você está sendo manipulado, você está sendo conduzido, você está sendo levado, e geralmente esses que praticam, esses falsos obreiros, esses que praticam o mal, eles buscam nos seduzir em momentos críticos. Em momentos que nós estamos vivendo situações frágeis na nossa vida. Eles vêm nos socorrer, eles vêm nos abraçar, eles vêm nos beijar. Eles nunca vão falar que você está errado, os outros estão errados, você está certo. Então, nessa fragilidade que muitas vezes nós nos encontramos, é aí que Paulo fala: tomem cuidado. Se vocês não tiverem satisfação plena em Jesus, vocês se tornam presa fácil desses cães, desses falsos obreiros. E é isso que acontece. Eu não sei dos países que vocês vivem, mas por que a teologia da prosperidade deu muito certo no Brasil? Porque está todo mundo pendurado, todo mundo endividado. Toda hora você recebe telefonema e olha, vou tirar o seu carro, vou pegar seu carro, vou pegar sua televisão. Você está olhando para a vida e fala: perdi tudo. E aí você fala: puxa, eu creio em Deus e minha vida está desse jeito. E alguém fala: se você vier para a nossa igreja e fizer esses 7 passos, e comer esse pãozinho, e comprar esse óleo, e der tanto dinheiro para essa campanha, então vai acontecer uma mudança na sua vida. Gente, eu estou arrebentado. Não tem. Quando eu vejo o túnel, eu vejo que até alguém foi lá e apagou a luz do fim do túnel. Não existe nem luz no fim do túnel. Então eu me torno uma presa fácil. E se eu não estou descansado em Jesus, eu fico desesperado. E eu vou para a primeira pessoa que me aparece, que racionalmente parece que ela está certa. Ela vai usar até alguns textos bíblicos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao outro lado, e tu não será abalado. Se você crê nessa. Então aí você vai ter que fazer a oração de. Como que era a oração lá? Um versículo da Bíblia lá, a oração de Jefté. Acho que é isso, Jefté. Oração de Jefté. Muita gente fez essa oração para mudar, expandir o tamanho da sua tenda. Então aí todo mundo ia lá. Então tem esses homens que vão te não é Joabe, é Joabe. É uma outra oração lá. Tá? Um versículo da Bíblia, e muitas igrejas viveram em cima disso. É o óleo daqui, é o tapetinho do apóstolo lá, que todo dia de manhã ele saía da cama, ele ajoelhava, então você comprava esse tapetinho dele por $100. A toalhinha que o apóstolo, durante o culto, aquele calorzão, então ele enxuga, então essa toalhinha lambuzada de suor, se você comprar aí por R$500, uma tabuinha chamada mezuzá, se você a oração de Jabez, né? Se você pregar aquela tabuinha lá, semelhante aos judeus, na sua porta, então todo o seu lar vai estar protegido. Gente, não tem problema nenhum você, de repente, ir para um apartamento, abrir um novo negócio e alguém orar. Mas muitas vezes cristãos estão pedindo para que se faça uma oração para proteger o ambiente. Isso é feitiçaria. Paulo fala: cuidado com os cães, cuidado aqueles que praticam o mal, que a mente permeia o mal. E ele fala, juntamente que eles são cães, eles praticam o mal, eles são mutiladores. Da sua Bíblia está assim: cuidado com os da falsa circuncisão. Paulo faz um jogo de palavra aqui. Vocês já sabem o que é circuncisão, né? Ao 8º dia se corta, então, tipo a cirurgia parecida com fimose. Era o sinal que Deus queria que os descendentes de Abraão teriam, como fazendo parte do povo de Deus. Então, todo homem nascido no 8º dia deveria passar por essa cirurgia. Era um símbolo, era um memorial. Era uma forma de entender: eu pertenço ao povo de Deus. E era uma forma dos pais se sujeitarem ao padrão de Deus, de que são parte do povo de Deus. Então, quando Moisés casou com Zípora e eles tiveram os filhos, Zípora não queria muito e Moisés não queria chatear Zípora. Então, Deus tinha dado essa ordem para Moisés. E, de repente, Deus
Moisés, você não circuncidou seu filho, você está me desobedecendo por causa da sua mulher. Teve no passado, né, alguém desobedeceu a Deus por causa da mulher, Adão. Então, mulher é um perigo nesse sentido, né? Vários homens, o homem mais forte caiu por causa de mulher. Sansão, o homem segundo o coração de Deus, caiu por causa da mulher. Então, pessoas que não encontraram satisfação, não se alegraram somente em Senhor e vacilaram na tentação. E aqui, quando Deus queria matar Moisés, Zípora entendeu. Ela mesmo com o coração duro assim, ela foi lá, pegou uma pedra bem afiada, foi no seu filho e fez a circuncisão. E ela olha para Moisés e fala assim, você é homem sanguinário! Ela fez para Moisés não ser morto. Mas mesmo assim, ela não concordava com aquilo. E aí o anjo deixou, o Senhor deixou e não matou Moisés. Então, para Deus, a circuncisão era algo extremamente importante e era fato, era uma ordem de Deus. Uma outra coisa que Deus não permitia é que, principalmente os sacerdotes, fizessem marcas no seu corpo. Naquela época de Moisés, os povos, principalmente os sacerdotes dos deuses, eles faziam muitas marcas no corpo, assim, dizendo que dependendo da quantidade da marca, da profundidade da cicatriz, aquilo seria uma aliança com o Deus e aquilo traria poderes espirituais, então, no relacionamento desse sacerdote com Deus. Então, eram marcas que essas cicatrizes produziriam nesse relacionamento. Deus falou assim, vocês não farão isso. Apesar de Deus colocar a circuncisão como símbolo da aliança, Deus não permitia que a nação de Israel fizesse igual aos povos pagãos. Então Deus chamava a circuncisão de peritomê. É algo que ao fazer não trazia nenhum poder mágico. Mas não fazer simbolizava que você não estava de acordo com o que Deus estava estabelecendo. Então traria problemas. Mas Deus, ele queria peritomê, mas não queria a catatomê, que era esses cortes. Uma das coisas que Deus não queria e ele abominava de tudo, não somente era o corte, assim, no corpo, essas cicatrizes, tudo, mas também a castração do homem. Isso era uma abominação para Deus. Então, alguns povos, quando invadiam a nação de Israel, eles faziam isso. Agora, uma das coisas que os povos faziam era cortar a barba, porque o judeu valorizava muito sua barba, e muitas vezes castrava, para trazer esses jovens para servir no seu palácio. Daniel foi um desses, que foi castrado. Agora, Deus não voltou-se contra Daniel, porque ele soube que Daniel estava pagando um preço por causa da rebeldia do povo. O que estou querendo dizer aqui? Esses falsos mestres, esses cães, que Paulo chama aqui, eles valorizavam a circuncisão. Então eles falavam, vocês somente serão salvos se cumprirem o ritual da circuncisão. E aí Paulo fala para eles, vocês não são circuncisos. Vocês são da falsa circuncisão. Porque vocês estão querendo atribuir a um ato de obediência um valor espiritual. Dizendo que ao fazer isso, então você complementa a obra de Cristo. Então, com o seu esforço, com o seu sacrifício, com a sua dor, com a sua oferenda, você então ajuda a obra de Cristo para se salvar. Então, quem será glorificado? No final? O homem. Porque apesar de Jesus ter morrido na cruz, Jesus precisou de mim, de uma ajudinha minha, para selar de vez, para complementar, para categorizar definitivamente a minha obra de salvação. Então eu sou o autor da salvação. Então eu devo receber a glória. Então Paulo está falando, vocês estão cumprindo algo que Deus estabeleceu, mas ao fazer isso, vocês estão exatamente sendo iguais àquelas pessoas que cortam o corpo, os mutiladores. Vocês estão querendo fazer algo que aquelas pessoas pensam que ao fazer essa mutilação, esse corte, atrairão para si
o favor e a bênção divina. Isso é feitiçaria. Vocês simplesmente estão sendo os mutiladores, iguais àqueles sacerdotes pagãos. Então Paulo fala, vocês estão sendo iguais aos gentios que vocês abominam, os cães. Vocês estão sendo os falsos mestres, aqueles que ensinam coisas contrárias a Deus. E vocês estão sendo iguais aos sacerdotes, que cortam o seu corpo para atrair energia positiva dos seus deuses. Então vocês estão totalmente contra aquilo que Deus estabeleceu nas Escrituras. Paulo trata isso em vários livros, mas um dos livros que ele trata mais sério é o livro de Gálatas. Que ele fala que as pessoas, as igrejas estavam recebendo judeus que estavam impondo com lábias que até os gálatas ficaram assim, eu nunca tinha ouvido, eu não sabia disso. E Paulo falou, parece que vocês estão vendo uma mágica de rua. Sabe quando você encontra algum mágico de rua, o cara faz, você não percebe a habilidade dele. Então Paulo fala assim, se vocês estão querendo produzir isso, então corta tudo de uma vez. Então Paulo tem hora que ele exagera com as pessoas. Esse tipo de pessoa tirava Paulo do sério. Algumas vezes, quando a gente vê alguns tipos de ministérios crescendo, alguns tipos de igreja que produzem esse engano, que leva pessoas de repente, olha, você é tudo para Deus, Deus depende de você, a sua palavra, a sua oração é que vai liberar Deus fazer alguma coisa. Isto é, coloca um esforço humano, a pessoa, aquilo que a pessoa é, o sacrifício que ela faz, acima de todas as coisas, Deus está sujeito. O que você quer que eu faça? Olha, você já fez, então eu vou te atender. Parece que é Deus orando a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, viu? Então, qualquer religião que exalta muito o ser humano, tanto os seus líderes como os seus adeptos, deve ser rejeitada. Agora é difícil, porque geralmente eles produzem as boas ações, eles têm um ar de bondade, de sabedoria, de inteligência, de sucesso, de progresso. Então você fala, caramba, como que Deus não está com eles? Então causa muita dúvida. Mas eles têm que ser desmascarados. E Paulo está fazendo isso. Por isso que ele fala 3 vezes, cuidado com os cães, cuidado que praticam o mal, cuidado com os mutiladores. Porque até nós, se um dia valorizarmos qualquer ato humano para complementar a salvação em Cristo, nós estamos paganizando o cristianismo. Se um dia qualquer um de nós dissermos aqui que a pessoa precisa ser salva e precisa tomar a ceia para ela ser salva, nós estaremos paganizando o cristianismo. Se dissermos que ela precisa dar o dízimo para ser salva, estaremos paganizando. Se precisa crer em Cristo e ser batizada, e que o batismo traz fluidos espirituais, então vai te proteger para você ser salvo, estaremos paganizando o Evangelho. Então, nós corremos esse risco também. Então, cuidado, mantenham a alegria, mantenham o cuidado. E olha só o que Jesus falou em Mateus 7,15. Não é uma coisa de Paulo, o próprio Jesus falou a respeito disso. Tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Os falsos profetas não é somente pregadores. Muitas vezes eles surgem no meio, eles conversam, vêm e tentam socorrer, dão palavras positivas e te apoiam. Mas o objetivo deles é trazer dissensão, trazer divisão, enfraquecer a igreja. E eles vêm disfarçados, então é muito difícil. Aqui é fácil da gente ver o lobo, né? Acho que vocês viram o lobo ali, né? Mas a ovelha, não sei se vocês sabiam, mas ela é míope. Nós somos míopes, não conseguimos ter uma visão a longo alcance. Então o lobo é muito esperto. Ele é muito esperto. E ele penetra mesmo. Terceiro versículo. Paulo ele fala então, mantenham a confiança, saibam quem você é. Saiba a sua identidade.
Versículo 3 ele fala assim: pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. A circuncisão para o falso mestre, a religiosidade do falso mestre, ele dá muito valor às coisas externas. A verdadeira circuncisão, ela não está preocupada com eventos, com liturgia, com coisas, com atos, com ações, com momentos. Ela está mais preocupada em viver a vida no dia a dia. Por isso que ele fala, nós que adoramos por meio do Espírito, não é esse momento que nós estamos vivendo aqui somente. Nós podemos produzir uma coreografia, uma performance, que de repente as pessoas vão olhar para nós e falar assim: uau, como ele é espiritual! Ele chora, ele levanta as mãos, ele pula, ele rodopia e sai como um aviãozinho daqui para lá. Não sei se você tem visto muito disso. E você fala: uau, como ele é cheio de poder, ele é cheio de Deus, ele é cheio do Espírito Santo. Como ele segura uma televisão na hora que está adorando. Como ele levanta os braços, né, e tem que usar muito desodorante para isso. Então, há várias técnicas que são transmitidas culturalmente, de geração em geração, e as pessoas abraçam isso como se isso fosse espiritualidade. Novamente, não tem nada de errado nisso. Não tem errado você fechar os olhos, se emocionar. Eu muitas vezes me emociono até com aquilo que eu falo. Não sei se é porque é tão ruim, de tristeza. Mas quando a gente medita e pensa sobre as verdades daquilo que nós somos e que Cristo fez por nós, pode acontecer a lágrima, pode acontecer o choro, pode acontecer o arrependimento. Mas quando a manipulação, né, quando músicos, dirigentes levam as pessoas a terem momentos de histeria, como que chama? Tem uma outra palavra, de êxtase. Isso é perigoso. Porque pode confundir as pessoas que isso é espiritualidade. Ela saiu dali, ela continua falando as mesmas palavras obscenas, os mesmos desejos. No emprego ela está xingando, brigando, roubando o tempo da empresa, está trabalhando de forma desavergonhada, de forma corrupta. Quando Paulo fala assim, nós somos verdadeiros circuncidados. Quem? Nós que adoramos por meio do Espírito de Deus. Isto é, a nossa adoração, o verdadeiro cristão, ele adora a Deus em cada segundo da sua vida. Em cada momento. Ele age confrontando o pecado algumas vezes, ou dando a face para ser batida, ou de repente indo além, ou evangelizando. Mas ele age com sabedoria, com integridade, com inteireza. Então não é só momentos de reunião do povo de Deus em celebração. É a vida transformada pelo Espírito Santo, produzindo frutos, bondade, longanimidade, mansidão, benignidade, domínio próprio. Isso é adoração. Não é um momento que a gente se transforma aqui e vive uma pessoa diferente. Não. Aqui nós trazemos aquilo que nós somos e vivemos lá fora. Se a nossa adoração lá fora não é uma verdadeira adoração, ela não será aqui. Não haverá transformação aqui. Esse lugar não transforma ninguém. Aqui nós continuamos sendo os mesmos. Talvez escondemos algumas coisas. Talvez as pessoas pensem, mas isso na Bíblia se chama hipocrisia. Nós podemos até impressionar as pessoas que estamos cultuando genuinamente a Deus. Mas dá para enganar Deus? Não dá. Então Paulo fala, nós que somos verdadeiros adoradores, nós que adoramos a cada instante pelo Espírito, adoramos a Deus. Nós que nos alegramos no que Cristo fez por nós. Isto é, estamos satisfeitos com o que Cristo fez por nós. Sabe, o que isso, em primeiro lugar, afeta nosso dia a dia? Ter essa alegria no que Cristo fez por nós. Primeira coisa que afeta, nós não deixamos de ser, nós diminuímos drasticamente o nosso nível de murmuração. Jesus fala,
no mundo vocês terão aflições. Ele não promete, o mundo agora, quando vocês crerem em mim, será cor-de-rosa. Será pink. Ele nunca promete isso. Ele fala, vocês serão perseguidos, te odiarão, alguns serão mortos à espada. Ele não prometeu sucesso. Mas quando a gente se alegra no Senhor, isto é, a nossa vida está satisfeita por aquilo que Cristo é e o que Ele fez por nós, nós diminuímos drasticamente o nosso nível de murmuração, de reclamação, tanto com a pessoa de Deus, diante daquilo que nós estamos passando, e é aquilo que Paulo estava passando, como também diante das outras pessoas que pisam no nosso calo, que nos ofendem, que nos prejudicam, que nos traem. Então, quando acontecem essas coisas, tanto no nosso relacionamento com Deus ou com as pessoas, e eu não entendo, eu falo, Senhor, eu não te entendo, mas deve ter uma coisa muito boa que o Senhor quer realizar na minha vida, o Senhor quer trabalhar na minha vida. Eu estou aqui. E não vou perder, não vou atrás de uma outra opção para mim ser feliz. Eu vou continuar me alegrando no Senhor. Então Paulo fala, nós somos verdadeiros circuncidados, que adoramos ao Senhor por meio do Espírito, que nos alegramos no que Cristo fez por nós. Ele mudou a nossa vida. Mesmo que a nossa vida aqui seja parecida com o inferno, futuro vai ser perfeitamente completo e eterno. E Paulo termina aqui, nós temos que manter a nossa confiança de que não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Nunca. Por mais que você está servindo a Deus, por mais que você está contribuindo com o reino de Deus, por mais que você está sendo fiel ao povo de Deus, por mais que você está estudando a palavra de Deus, por mais que seja a sua vida de oração e de comunhão com o Senhor, seja a longo tempo, cada dia mais, nunca coloque num caderno para em algum momento cobrar isso de Deus. Mantenha a sua confiança nos méritos de Jesus. Nunca pense que aquilo que você faz, aquilo que você é, torna você merecedor de alguma coisa diante de Deus. Nunca faça isso. Então Paulo fala, nós somos verdadeiros circuncidados, que adoramos ao Senhor. Isto é, somos verdadeiros circuncidados. A circuncisão servia para mostrar, identificar o povo de Deus. Então Paulo falando, nós que somos os verdadeiros povo de Deus, aqui os circuncisão mesmo, não mutilação, somos nós que adoramos a Deus por meio do Espírito. Somos nós que nos alegramos e estamos satisfeitos no que Cristo fez por nós. Somos nós que não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Para terminarmos, olha só o que Apocalipse 22, versículo 14 e 15 fala. Felizes, bem no final do livro, né? Tudo está terminando, é a consumação, aquilo que o Elisandro falou. Felizes aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que foram purificados, aqueles que foram regenerados, aqueles que tiveram seus pecados perdoados. Essa é a ideia de lavar as suas vestes. Não que a gente vai, de repente, ter uma máquina, uma lavadora no céu e a gente joga as roupas lá. Não, é que a nossa conta foi zerada. Então, Cristo zerou a nossa conta. E quando eu creio em Cristo, simbolicamente é como se eu tivesse lavado a minha roupa. Fui purificado. Não há nenhuma condenação pelo fato de eu crer em Cristo, pelo fato de eu estar em Cristo. Felizes, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. É isso que nós temos em Cristo. Então é isso que faz com que nós nos alegremos nos méritos deles, porque o mérito de Jesus, não os nossos, garantiu isso para nós. Entrarmos pela porta, não pular o muro. A ideia de entrar pela porta aqui, o lugar de autoridade, é entrar com honra. Mas com Cristo, Ele é a nossa honra. Por meio dEle, através dEle, por Ele, nós então temos acesso às portas da cidade de Deus. E aí sermos alimentados, termos uma vida eterna com o fruto da árvore da vida. O versículo 15 é uma notícia. De fora da cidade ficam os cães
os cachorros. Então não vai ter cachorro no céu? Vai. No milênio, no reino de Deus, vai ter cachorro. A palavra aqui está se referindo a essa abordagem que Paulo fez e que a Bíblia fazia. Então, de fora ficarão os cães, esses que parecem religiosos, parecem que servem a Deus, mas o que eles fazem é trabalhar de forma contrária, afastar as pessoas ainda mais da cruz de Cristo, dizendo que as pessoas podem conquistar a salvação. Então, do lado de fora da cidade ficam esses cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, aqueles que têm uma vida promíscua e não querem se arrepender, os assassinos, isto é, aqueles que cometeram assassinato e não se arrependem, porque vai ter pessoas no céu que foram impuras, que assassinaram, mas que reconheceram o seu pecado e depositaram sua confiança de perdão. Paulo é um deles. Né? Os adoradores de ídolos, isto é, uma pessoa que pratica idolatria e não quer abrir mão. Agora, eu fui um idólatra. Não sei quantos de vocês já foram também. Mas nós conhecemos a verdade e nos arrependemos. Então deixamos de ser aquilo que fazíamos. Agora nós somos filhos de Deus. Então aqui está falando de pessoas que não deixaram de ser aquilo que fizeram. Então os feiticeiros sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Uau! Eu, depois que me converti, nunca mais menti. Acabei de mentir agora. Mas aqui é alguém que vive da mentira. O seu negócio é mentir. Sua vida é mentir. Tanto a respeito de si mesmo, e não se arrependem. Agora, nós ainda com esse corpo estamos mentindo e praticamos a mentira. Mas a mentira nos entristece. Nós nos arrependemos, nós confessamos o pecado e tentamos a cada dia melhorar 1 centímetro, 1 milímetro a mais. Deixamos de mentir um pouquinho menos. A mentira tem um pai. É o diabo. Então, quando mentimos, estamos nos casando com a filha do diabo. Ele se torna nosso sogro. Nossa, primeira vez que eu falo isso, espero que não seja ninguém jogue na internet para essa heresia. Só recapitulando, fui muito longe hoje. O que nós vimos hoje? Outra vez vos digo, Paulo fala, cuidado, acautelai-vos, mantenham a alegria. Esse é o sucesso para nós nos blindarmos de não ficarmos à mercê de cairmos no erro. Mantenham o cuidado. Cuidado com os cachorrinhos. Você pensa que talvez ele está trancadinho ali, se dá risada, você vai virar as costas, ele vai vir por trás e vai te pegar. E mantenha a confiança daquilo que você é, que você não precisa de mais nada para ser salvo e para ter comunhão. Viva Cristo a cada instante, adore a Ele. Você é a perfeita circuncisão, você não precisa fazer nada no seu corpo mais para ganhar ou merecer a salvação. Algumas coisas então, só para a gente refletir, já falamos bastante sobre isso. Proteja-se daquilo que pode te afastar da pessoa, da palavra e do povo de Deus. Então, se alguma coisa está te atraindo para você se afastar da pessoa de Deus, ou da palavra de Deus, ou talvez do povo de Deus, então proteja-se, toma cuidado. Então pode ser doutrinas, pode ser companhias, pode ser diversão, pode ser o pecado, pode ser algumas leituras, pode ser alguns filmes, pode ser algumas mensagens, que talvez sejam tão atraentes, bonitas, legais, divertidas, mas elas estão colocando você no pedestal. Você não tá, e você está se sentindo bem. É isso que é terrível dos falsos obreiros, que eles te fazem sentir-se bem. E cuidado com alguns estudos também. Tem muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa sedutora. Tem mais alguma coisa que a gente podia ter cuidado? Que pode nos afastar da pessoa, da palavra ou do povo de Deus? Hã? Joe, né? Eu mesmo, né? Com as minhas maluquices aqui que está aqui dentro.
Eu mesmo posso produzir meu afastamento. Tem mais alguma coisa, algum exemplo? Trabalho. Então, de repente, necessidades podem nos afastar da pessoa, a palavra e o povo de Deus. Talvez algum probleminha, né, que envolve pecado, ou talvez alguma coisa mal entendida, pode nos animar. Então eu perco a vontade de me encontrar, até de falar com Deus e me encontrar com o povo de Deus e com a palavra de Deus. Eu fico assim, não, vou dar um tempo para mim. Tem mais alguma coisa que você vem assim, que a gente podia nos prevenir, nos proteger? Cuidado com as celebridades cristãs, nomes, que pode nos enganar grandemente. Segundo, se você já é salvo pela graça mediante a fé em Jesus, desfrute da alegria do Senhor. Descansa nele. Dependa somente dele. Você tem tudo nele. Cuidado com novidades. Agora, alguém está falando isso, né? Isso é um atrativo assim, muito perigoso. Amém?